Eu vou te dar remédios contra a vaidade, parte 5. Por que parte 5, Germano? Porque a gente fez um vídeo da parte 4, parte 3, parte 2 e parte 1. Foi onde tudo começou, que eu falei que o testemunho que eu tenho sobre o meu pai, que estava na UTI, inconsciente, de um AVC. E eu descobri essa palavra no hospital há 2 anos atrás, porque a Bíblia estava lá. Então, e esse cenário tá aqui de festa porque foi aniversário da minha filha, ela quis fazer aqui no meu estúdio e vai ficar durante mais um tempo ainda, tá bom? Até a gente, porque elas pediram pra deixar, enfim, tá esses balões, festa, mas foi uma alegria. Eu abençoo minhas filhas em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoo as suas filhas em nome do Senhor Jesus Cristo, as suas netas, que elas sejam purificadas, estejam protegidas de todo mal. Não tenha nenhum mal nas suas filhas, elas vão estar protegidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que vai proteger. O próprio Deus, o próprio Pai Todo-Poderoso, o próprio Jesus Cristo. Amém? Amém. Você crê? Crê? Então escreve aqui embaixo. Eu creio no poder do Espírito Santo, no poder do Pai Todo-Poderoso, no poder do Príncipe da Paz. Quem é o Príncipe da Paz? Você fala, Jesus Cristo. Tá bom? Então nós estamos nessa palavra aqui, Eclesiastes 7, e nós terminamos a parte 4. Assista lá, parte 1, 2, 3, 4. Nós terminamos aqui, no 23. Tudo isto proveio pela sabedoria. E eu disse, sabedoria adquirirei. Vou adquirir sabedoria. Mas ela ainda estava longe de mim. Ou seja, por que ela estava longe de mim? Nós terminamos assim. Porque ainda sempre você pode ter o quê? Mais sabedoria. Então, por mais que você se aproxime de sabedoria, você vai falar assim, não, é suficiente? Não, nunca é suficiente. Porque perto de Deus, ainda nós podemos muito mais. Amém? Amém, e nós vamos seguir adiante. O que já se sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Então, você não ter piedade, você não ter compaixão, você não ter misericórdia é insensatez. Deus está advertindo aqui, todo aquele que não tem piedade, não tem misericórdia, não tem compaixão, não se coloca no lugar do outro, é dono de si, é orgulhoso, está pecando. Ele está agindo de uma má conduta e vai levar para onde isso? Vai para levar para o vale da sombra da morte. Porque se você continuar agindo dessa maneira, coisas boas não vão frutificar. O seu fruto não vai ser saboroso. Deus está advertindo. É o quê? Insensatez. O que é uma insensatez? Não faça. Não faça, é insensato. O que é insensato? Ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar. Porque se você não tem a misericórdia, se você não tem aqui a compaixão, se você não tem todos esses pré-requisitos que Deus está falando para você, tenha, meu filho, porque esse é o caminho da vereda da salvação. É aqui que você vai estar, num local onde há pastos verdejantes, vão ter um refrigério no seu espírito. Então você é praticamente que obrigado a fazer isso. Se você não fizer, olha, você é livre. Você pode não fazer. Você pode agir com uma conduta que vai te levar para um orgulho exacerbado e não ter piedade. Mas ele está advertindo aqui o Deus. Tenha piedade. Porque aquele que não tem piedade é impiedoso, é o quê? Insensato. Eu já decorei essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é impiedoso é insensato. Versículo 24 do capítulo 7 de Eclesiastes. Olha, eu creio. Por quê? Porque a palavra é linda e maravilhosa. A gente tem que decorar a palavra, ela tem que estar dentro da gente. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez. Glória a Deus. Então vamos adiante. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Ah, meu Deus!
Como uma coisa pode ser mais amarga do que a morte? A morte, você tem que pensar que a morte não é aquela coisa que acontece só do nosso corpo físico. A morte, ela acontece em vários níveis. O nível da cegueira é uma morte, o nível da ignorância é uma morte, o nível da você se ter um vício de que aquilo vai prejudicar a sua vida, a vida dos outros, é uma morte. São níveis de mortes. Então, eu achei aqui, ó, Deus está falando uma coisa que é mais amarga do que a morte. Meu Deus, o que vem adiante? A mulher cujo coração são redes e laços. Meu Deus. E cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará desta mulher, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então aqui é importante você notar que não é um preconceito contra a mulher, mas é esse tipo de mulher aqui, ó, cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. O que são ataduras? Que prendem. Que prendem. Ou seja, tudo aquilo que você quer possuir de maneira autoritária, o autoritarismo da possessão. Então aqui, essa mulher não é a mulher, mas é a mulher e o homem. Porque senão Deus estaria falando assim, não, porque o homem, a Bíblia não fala sempre o homem, mas ele não está falando o homem específico, mas o homem e a mulher. Aqui é a mesma coisa. Então, todo aquele que tiver nessa conduta de querer possuir, criar ataduras diante da outra pessoa, ou seja, ter como posse, eu que mando em você. Se você não agir da maneira que eu quiser, eu vou atrapalhar mais a sua vida. Ou a gente vai criar contenda, a gente vai brigar, a gente sempre nunca vai estar em paz. Então é essa postura. Não é a mulher em si, mas é a mulher e o homem que assumir o quê? Esta conduta. Que conduta é esta? Vamos repetir? Cujas mãos são ataduras que criam a posse. Então, quem for bom diante de Deus escapará das pessoas que querem possuir a sua vida. Não deixa ninguém possuir a sua vida. E também não possua a vida de ninguém. Não possua. Porque isso é um processo de quê? De vampirismo. Não seja vampiro dos outros. Não queira possuir as pessoas. Não queira. As pessoas são livres em Deus. Amém? Amém. Então essa palavra aqui é tão rica que dá vontade de ficar esse vídeo inteiro nela. E provavelmente a gente vai ficar. Porque aqui, pensa o seguinte, que aqui é uma armadilha. Se você está numa relação e você quer que a pessoa haja da forma como você está direcionando para a vida dela, se não for no caminho de Deus, está no caminho o quê? Do mundo. O caminho do mundo está no caminho da carne, está no caminho dos desejos. E esses desejos, eles são desejos inferiores. Se eles não são os desejos de Deus, eles são desejos inferiores. Eles estão ligados a quê? A condutas negativas, ao quê? A egoísmo, a posse, certo? A ciúmes, a ganância. Você quer moldar como um fantoche o outro. Então, como se fossem ataduras de múmia. Sabe as ataduras das múmias? Que elas ficam ali petrificadas como estátuas. Então, você não pode petrificar. Você não pode criar ataduras diante do outro. E também, principalmente, eu vou dar uma chave para você. Você não pode criar uma atadura em você. Porque muitas pessoas nesse processo de inconsciente, porque o nosso inconsciente é complexo, criam ataduras num processo de autossabotagem e se auto-boicotam. Dão tiro no próprio pé. Tem certas condutas que você pode fazer que elas podem criar esse processo de sabotagem. O que é sabotagem? A pessoa fazer uma coisa que aparentemente pode ser ruim para outra, mas na verdade é pior para ela mesma. É pior para ela mesma. Vou dar um exemplo aqui bem simples e grotesco. Uma pessoa que é um bandido. Um bandido, em vez de pensar ter uma conduta de trabalhar e crescer e evoluir, ele vai lá e rouba uma coisa. Tá bom? E daí ele pega e rouba uma coisa de você. Tá bom? Ok?
Ele roubou uma vez uma coisa de você, mas ele continuou sendo o quê? Um bandido. Então ele vai lá, rouba de outro, rouba... Você é ladrão? Não, você não é o ladrão. Você foi a vítima em uma determinada situação. Mas digamos que esse bandido seja um bandido durante 10, 15, 20 anos. O que acontece com essa pessoa? Ela está tendo um vício. Ela está completamente plantando a sua vida em ser um bandido. O que ela vai colher? O que ela vai colher? Uma hora ela vai ser presa, uma hora... E na prisão o que ela vai colher? Uma hora ela vai levar um tiro, uma hora alguém vai pegar ela, uma hora vai acontecer... você pode imaginar. Então isso é um processo de quê? Autossabotagem. A autossabotagem é um processo psicológico, emocional, é uma doença. É uma doença o quê? Espiritual. Não é uma gripe. Não é uma gripe. Não estou falando desse tipo de doença. Estou falando de doenças espirituais, de comportamentais, doenças psicológicas, doenças de personalidade, de característica, e que ela vai ser purificada com o quê? Com a palavra. Existe remedinho na farmácia que você possa comprar para essa doença? Não, porque não é uma doença desse gênero, desse tipo. É uma doença que está ligada ao espírito. É uma doença que está ligada ao lado psicológico. Mas mesmo na psicologia e na psiquiatria não existe doença para bandido. Existe? Existe doença para depressão, para a pessoa ficar mais alegre. Mas existe doença para bandido? Existe doença para pessoas que tenham condutas de posse e que esteja ligada com essa palavra, que criam ataduras para possuir o outro? Existe remédio para isso? Qual é o remédio? Olha aqui, ó, capítulo, o título do capítulo, Eclesiastes 7, abre a sua palavra, remédios contra a vaidade. E que vaidade é essa? A vaidade é que está ligado à posse do seu ser. Você está ligado no mundo. Então a vaidade é que está ligado ao mundo. Esse ser está ligado ao mundo e ele está completamente desconectado do quê? Do lado espiritual, que é a maior parte. Então, remédios contra a vaidade. Então, tá. Depressão tem remédio? Até tem remédio, mas a maior remédio da depressão tá aqui nessa palavra. E agora, para todos esses problemas de posse e de ira, raiva, angústia, depressão, fala aí escreve aqui embaixo um sentimento ruim. Escreve. E diga para mim se a palavra não vai ser esse remédio, porque aqui Deus está promulgando, promovendo de maneira sagrada, através de uma doutrina, de uma sabedoria poderosa, aquilo que vai ser o seu remédio e o meu remédio, o nosso remédio, o antídoto contra o veneno. Amém? Amém. Então nós chegamos no 26. Temos mais 3 versículos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar por você. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Bote a mão no seu coração. Pai Todo-Poderoso, eu lhe peço. Abençoe todas as pessoas que estão aqui presentes, Pai. Que elas peguem essa palavra do Senhor, Pai. E esse remédio, que é a sua palavra, vai adentrar o seu corpo, o seu espírito, o seu coração. E ela vai ser purificada em todo momento, em todo setor da sua vida. A sua casa vai ser purificada. Os seus filhos e as suas filhas serão purificados. O seu espírito será purificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nenhum mal mais vai te acontecer se você adentrar essa palavra. Adquira essa palavra. Meu Pai Todo-Poderoso, assim eu lhe peço, Deus. Deus, Pai, eu estou emocionado, Pai. Sinta a presença do Espírito Santo agora, nesse momento. Meu filho, minha filha. Assuma essa palavra na sua vida. Andem na vereda da salvação. E você vai tirar esse peso agora do seu espírito, dos seus ombros. Você vai ter mais força. Muito mais força, você vai ter muito mais coragem, você vai ter muito mais paz. Paz como você nunca sentiu. Eu tô sentindo, Germano, tô sentindo essa paz na minha vida. E eu quero que você sinta essa paz na sua vida.
Ô Pai Todo-Poderoso, dê oportunidade para essas pessoas que elas possam sentir o que eu estou sentindo todos esses dias, Pai. Que o Senhor abençoe essas pessoas que aqui estão presentes também, Pai. Abençoe que elas comecem a dormir melhor, Pai. Que elas descansem profundamente. Assim eu lhe peço, Pai. Eu lhe peço. Dê um refrigério na alma das pessoas que estão aqui, Pai. Faça com elas aquilo que o Senhor está fazendo comigo. Assim eu clamo ao Senhor. Eu me ajoelho diante do Senhor toda madrugada, para que as pessoas que estejam aqui presentes possam sentir a mesma coisa que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida da minha família. Oh Pai, assim eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame o sangue do Cordeiro sobre elas, unge a cabeça de olhos nesse exato momento, no cálice da vida delas. Amém? Amém. Oh Senhor, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Eu agradeço por você estar aqui presente, que você seja abençoado, que você tenha... Escreva aqui embaixo, eu estou me sentindo abençoado com essa palavra. Assim como você, Germano, eu estou sentindo abençoado. Então escreva aqui, compartilhe esse vídeo, promulgue a palavra. Promulgue, porque isso vai ajudar você. Olha, vai ajudar você, porque eu estou fazendo isso há um bom tempo na minha vida e agora eu decidi fazer isso aqui, ó, na internet. E eu posso te dizer, quando você leva a palavra adiante, você leva a palavra através de ações, e você exercita, e você sempre está pensando nisso, olha, pá, acontece um romper. Uau! O Espírito Santo se apresenta muito mais poderosamente para você. Aleluia, aleluia. Então é isso. Então nós vamos continuar na parte 6, o final dessa palavra. E aqui que você seja abençoado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.